Acertou o problema lá do Emerson, viu? Ainda vou eu. Tá. Eu não sei se você, alguém tentou acessar a última aula de mecânica clássica aí do professor Global? Last lecture, did you try to get in? Tá com problema. Então tá. Em geral. Então tá legal, então tá certo. Tá jóia, então é bom, tchau, para depois você providencia isso, tá? Então o mesmo problema que eu acho que o Emerson tá tendo, tá jóia? Obrigado, tchau, por você ver isso pra gente. Bom, então vamos começar. Então na aula passada, queria fazer alguém me procurou para discutir, queria fazer uma pequena correção aí no seguinte detalhe. Quando nós estávamos falando, só aqui lembrando aqui, quando nós estávamos falando da paridade em 1 mais 1 dimensões, né? E aí a gente tinha visto em 1 mais 1 dimensões, eu acho que quando vamos falar da paridade, a gente não pode inverter simultaneamente os dois eixos, né? Porque senão o que a gente ganha é uma transformação contínua, ganha uma rotação de um ângulo π. Então, na verdade, a paridade em 2 dimensões, a gente tem 2 maneiras de definir. Quer dizer, o modo 1 seria dizer que eu tenho x' igual a menos x, e y' igual a y. E o modo 2, né, que seria o contrário. Que aí o determinante fica menos 1 no setor espacial. Isso aí garante a paridade. Só queria fazer uma correção aqui, é o seguinte. Então, um vetor, um verdadeiro vetor, se essa grandeza aqui V é um vetor em 2D, então a transformação de paridade dele deve seguir essa regra aqui. Menos dx dy. Isso aqui caracteriza um vetor. Vou falar assim, V maiúsculo, vetor. Se eu tiver um pseudo-vetor, na aula passada eu tinha falado assim, o pseudo-vetor vai ficar Vx dy, não. Deixa eu colocar aqui. O pseudo-vetor, ele faz o contrário. Ele também tem que ter determinante menos 1, determinante da transformação menos 1. Se eu tivesse V'x fosse Vx dy, né, eu teria determinante 1. Mas queria também chamar a atenção para outro fato que a pessoa veio tirar a dúvida, e a dúvida era pertinente por causa disso. Quando a gente pegou, por exemplo, P, o campo magnético, quando a gente falou da eletrodinâmica em 2 dimensões, o campo magnético é um rotacional, portanto, um pseudo-escalar em 2 dimensões, é dx a y, vamos colocar assim, menos dy a x, né? Então, se nós fizermos, se esse V aqui, então não muito bem, vamos pegar isso aqui, vamos pegar um vetor qualquer, vamos pegar um escalar S, ou um pseudo-escalar S, que seja rotacional de V, vamos pegar essa grandeza aqui. Se ele é um rotacional de V em 2 dimensões, isso aqui então é dx dy menos dy dx. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se V é um vetor, não um pseudo-vetor, então a transformação de paridade do S, o S' vai ser o ddx é menos ddx. E o VY está aqui até ali. E o VY é VY'. E o contrário aqui, o DY aqui continua, então, DY'. Eu estou seguindo essa regra aqui de paridade. E o Vx é menos Vx', então aqui ficaria mais. Então, isso aqui está me dando menos S. Então, bate certinho. Se V é um verdadeiro vetor, o rotacional é um pseudo-vetor, um pseudo-escalar. Está dando normalmente por paridade. O que eu tinha falado é que se eu estava tomando, se V agora é pseudo-vetor, então vamos lá. Então vou mostrar onde é que eu errei na aula passada, mas como era o erro que ele apareceu só num pontinho, a gente não explorou, não deu para ver que estava errado. Se eu caminhasse um pouco à frente, eu ia ver que eu tinha um erro, tinha um sinal aí. E aí eu queria corrigir isso com vocês, tá? Então, pedir desculpa aí pela aula passada. Oi? Não, foi no que é o vetor, no que é o pseudo-vetor no espaço bidimensional. Eu tinha colocado o seguinte, estava dizendo que o pseudo-vetor, o vetor segue essa regra. Estava dizendo que o pseudo-vetor é isso, não é. O pseudo-vetor também tem que ter determinante menos 1, só que ele não é o vetor, então o sinal menos vem para o lugar errado. Ele é pseudo-vetor por isso, o sinal menos vai para o lugar errado. Então, com isso aqui, se ele é pseudo-vetor, então vamos lá, o S' vai ser ddx é menos ddx'. Mas o dy é menos dy'. Então aqui ganha um sinal mais. E aqui
mantém o sinal menos. O ddy é menos ddy', mas o dx é menos dx'. Certo? Então, aqui em relação a esse aqui, né? O dx fica dx', o dy fica menos dy'. Seguindo essa regra aqui, o pseudo-vetor. Então, o dx é menos dx' e o dy é menos dy'. Os dois menos se compensam. E esse aqui, o dy, é o próprio dy', mas o dx é dx'. Então, fica assim. Então, esse aqui é um verdadeiro escalar. Estava dando para nós da outra vez, seria um sinal mais. E aí, isso aqui não seria nem escalar, nem pseudo-escalar. Isso aqui não é um escalar em duas dimensões. Para ser um escalar ou pseudo-escalar, só tem que ser menos, porque isso aqui tem que justamente dar o determinante do SO2, que é 1. Então, eu só queria chamar a atenção dessa correção aqui. Se essa, na verdade, essa correção. O pseudo-vetor, então, eu tinha colocado isso na aula passada. Está errado. Hoje, tirou. Então, hoje é isso aqui. Peço desculpas a vocês, tá bom? Estava errado. Aí, conversando com a pessoa, aí eu vi, não está errado. A pessoa falou, mas isso aqui não é escalar, né? A pessoa falou, não, porque eu errei. Então, está corrigido a usar. Então, aí sim, se vê um vetor, o rotacional é um pseudo-vetor. Se vê um pseudo-vetor, o rotacional. Se vê um vetor, o rotacional é um pseudo-escalar. Se vê um pseudo-vetor, o rotacional é um escalar. É só para acertar isso aí e fica tudo ok. Fica tudo aqui direitinho, tá? Bom, na aula passada também, a gente trabalhou, só para finalizar um pouquinho melhor, na aula passada eu falei nós falamos sobre as equações, sobretudo pegamos as equações de Maxwell, que vimos a paridade, vimos a reversão temporal, né? Então a gente viu o seguinte, se a gente pegar o potencial φ, né, com paridade, então vamos colocar assim, φ paridade, φ transformado de paridade, que é o filhinha, né? Vamos dizer que o filhinho chamado de filhinha, mas aí como eu tenho tantas transformadas, eu tenho paridade, então eu vou botando os índices, então isso aqui significa φ transformado por paridade, esse linha aqui, né, está relacionado à paridade, a transformação de paridade do φ, então φ é um escalar, uma transformação de paridade de φ, isso aqui. Porém, quando eu faço uma reversão temporal, nós temos visto que o φ não muda de o A muda de sinal, o φ não muda, com a reversão temporal, o φ não muda de sinal, né? Então a gente tinha visto que é basicamente isso aqui. Divergência de E igual a ρ. Então, isso aqui é a divergência do menos gradiente de φ menos dA dt. Isso aqui, vamos olhar a reversão temporal. A reversão temporal, então, não mexe nem na carga nem no elemento de volume. Então, isso aqui fica invariante. Por reversão temporal, a gente não mexe nas coordenadas espaciais. Eu mexo na coordenada temporal. Então, por reversão temporal, esse cara aqui não muda, esse filhinha tem que ser igual a φ. E o T' muda, então o A tem que mudar. Então, por reversão temporal, eu vou agora no φ, que eu vou dizer assim, φ P, φ PT. Agora vieram. Posso botar até duas linhas. Essa segunda linha é a transformação de reversão temporal. Então, isso significa o seguinte: φ, que era transformado de paridade, agora foi transformado de reversão temporal. Com a reversão temporal, o φ não muda. Então, o φ não muda, o T muda. Então, como isso aqui muda de sinal, o A tem que mudar de sinal para essa equação aqui ficar invariante. Então, aqui filhinha, então o φ ele chega até o φ por transformação T. Se a gente pegasse o A, né, o potencial A então é um verdadeiro vetor, o B, que é o rotacional de A, é um pseudo-vetor, então por paridade, nós vamos ter aqui a primeira transformação, que é a transformação minha, né, que é a transformação de paridade, ela vai em menos A, um verdadeiro vetor. Aí a gente faz a reversão temporal. Eu vou ter chegado no lado arninho. Mas aí a gente viu que por reversão temporal, né, isso aqui é A,
estabilidade, agora eu vou transformar para reversão temporal. A reversão temporal eu tenho que mudar. Então ele vinha para cá com menos A, então vai ficar aqui mais A. Então os dois chegam aqui juntos, certo? Agora falta a conjugação de carga. Que a conjugação de carga, em geral, a gente estuda a conjugação de carga, né? Vamos dizer assim, pelo menos historicamente, né? Não na história, didaticamente, né? A gente geralmente estuda a conjugação de carga só quando estuda a equação de Dirac. A gente não estuda a equação, a reversão, a conjugação de carga, quando a gente estuda as equações de Maxwell em geral. Já poderia. A equação de Maxwell está falando de carga elétrica e corrente elétrica o tempo todo. E a conjugação de carga, o que ela faz é trocar o sinal da carga. Então ela leva uma carga Q, uma carga menos Q. Depois a gente vai ver a equação do Dirac, a gente vai ver como é que isso sai naturalmente da equação do Dirac, né? Então, com a conjugação de carga, então vamos olhar aqui. Com a conjugação de carga, se a divergência de E é igual a ρ, e a carga muda, se a carga, o que eu quero? Eu quero que as equações de Maxwell sejam invariantes. Então, as equações de Maxwell, antes da conjugação de carga, tem que ser, eu acho, que é a mesma, que as equações de Maxwell, depois da conjugação de carga. Então, isso aqui é justamente isso aqui, conjugado de carga, seja igual a ρ conjugado de carga. Só que o ρ conjugado de carga é menos ρ, a carga muda de sinal. Mas aqui eu não mexo no tempo, não mexo no espaço. Então eu sou obrigado a mexer nos potenciais. Então, por conjugação de carga, o φ tem que ir em menos φ e o A tem que ir em menos A. Então, por conjugação de carga, geralmente a gente pensa, o campo eletromagnético é neutro, o fóton é neutro. Se ele é neutro, será que ele vai ver a conjugação de carga? Vai. Ele vai receber o sinal da conjugação de carga porque ele acompanha a carga. Então, se eu fizer agora uma conjugação de carga, então vamos pensar só isoladamente. Então, devido a isso, vamos pegar essa equação aqui só para melhor divergente de E. Estou esquecendo o Epsilon certo. Tá, então aqui, como aqui ganha um sinal menos, por conjugação de carga, aqui tem que ganhar um sinal menos. Como a conjugação de carga só mexe no espaço dos campos, ela não mexe no espaço de coordenadas, então isso significa que o φ' seria o φ conjugado de carga é igual a menos φ. Para essa equação ficar homogênea, com esse sinal menos. E o conjugado de carga do potencial vetor também é menos A. Aí a gente pode ver que todas as equações ficam compatíveis. Se a gente pegar, por exemplo, a equação de Ampère-Maxwell, rotacional de T igual a corrente de deslocamento mais J, estou esquecendo, só estou colocando o que me interessa, não tem unidade aqui não. Então, aqui não muda nada. Então, o campo os potenciais mudam, então aqui muda, a corrente é por vezes a velocidade, a conjugação de carga entra só aqui, não mexe aqui, então aqui muda de sinal, então, obviamente, né? O B também muda de sinal, porque o A muda de sinal. Então, vamos completar esse quadrinho aqui, lembrando que a conjugação de carga agora, ela atua de forma completa, né? Em cima de todo mundo, para formar um sinal menos. Então, por conjugação de carga, então nós vamos ter aqui o φ 3 linhas, a terceira, né, que vai ser, no fundo vamos colocar assim, vai ser o φ T, TC ou CTT. Então a conjugação de carga só vai me dar um sinal menos adicional e a mesma coisa vai acontecer. Então a paridade muda o sinal, a reversão temporal muda o sinal, compensa, e aí fica mais. E a conjugação de carga dá o sinal menos. Então isso significa o seguinte, né? Se eu pegar o φ, eu estou dizendo isso aqui, o φ 3 linhas, vou colocar assim, de T 3 linhas, estou transformando todo mundo. X 3 linhas, eu vou fazer todas as transformações, vou mudando todo mundo. Só que, quando eu faço a paridade, o tempo não muda. Então, o primeiro linha mantém o T. O segundo linha é a reversão temporal, muda para menos T. O terceiro linha é a conjugação de carga, não mexe no T. Então, esse φ 3 linhas aqui, ele vai ser para nós o φ
PTC, ou CTT, se a gente quiser, de menos T, o tempo pulou. Quando eu faço a regressão temporal à paridade, então o x muda de sinal, que é o primeiro linha, x' menos x. O segundo linha é a reversão temporal, mantém o sinal. O terceiro linha é a conjugação de carga, mantém o sinal. Então eu tenho isso aqui. Isso aqui então vai ficar menos φ, dx. Tomando então o ponto de vista passivo, faça a transformação de tudo. Campo novo das coordenadas novas em relação ao campo ativo das coordenadas antigas. Então o papel do CPT é colocar esse sinal menos aqui, e o mesmo, né? Para o A. Depois de fazer as transformações de CPT, eu vou ter um A transformado de CPT, de menos T, menos X, as transformações todas alteraram aqui, e aqui é menos A. Então depois, quando a gente for falar da formulação por variante das equações de Maxwell, vamos estudar a invariância CPT da equação de Dirac, a gente vai ver que no fundo vai ser isso aqui, o A, I, transformado em CPT do X, né? Quando a gente escreve que X são as coordenadas no espaço que não importa, vai ser menos a Mi. A Mi CPT de menos X vai ser menos a Mi. Então, o que é importante é esse sinal menos final. O mais importante, é fácil, mas nem sempre eu já vi muito erro, até em artigo, de pessoas que às vezes o fóton, como o fóton é neutro, não mexe no campo de eletromagnético. Mas a regressão temporal, ela justamente ela vai em cima do campo eletromagnético, ela inverte completamente. A regressão temporal não, a conjugação de carga, sozinha. Ela inverte o campo eletromagnético porque ela inverte o sinal das cargas e o sinal das correntes. Somente por isso. Tá? Só queria acabar isso aí que eu não falei na aula passada, sobre a conjugação de carga, que é uma. Em geral, a gente fala muito isso ligado, né? Quando a gente vai para a teoria de campo. Nem na mecânica quântica muito a gente fala de conjugação de carga. A gente fala mais de teoria de campo por causa do teorema do CPT. Na teoria quântica de campo, da invariância CPT tem um status de um teorema demonstrado, então tem um papel um pouquinho maior. Mas a gente pode falar da invariância de conjugação de carga a qualquer momento. Vocês esperarem que a teoria de campo não. Pode falar na mecânica quântica também. Mas só sei que é interno, né? Só sei que é interno. Dessas três extremas, só sei que é interno. Oi? Eu junto um interno, já no teorema do SPT, ele junta interno com que não são internos. Isso, ele junta P, externos e internos. P são externos e discretos, espaço-tempo, C interno. Isso mesmo. Você te mexeu um pouquinho com os dados? Só para você. Só para repassar essa ideia. Tá certo. Isso aí não são da mesma categoria. Não são. Importante, né? O importante é que, por que há o teorema de CPT em 4 dimensões? Em 4 dimensões de hipótese, você falou, o que é interno está separado. Será que isso vale em todos os espaços-tempo, né? Por exemplo, né? Será que se a gente vai no espaço de De Sitter, o anti-De Sitter, como é que fica a invariância quando você define uma teoria quântica de campos no espaço que tem uma curvatura intrínseca? O grupo já não é mais o grupo de agora. Agora, se você está em De Sitter, é SO4, se você está em anti-De Sitter, é SO3. Então, quando você muda a covariância que você tem que ver se o teorema do CPT lá. Essa é uma discussão em aberto. Certo? Um ponto fechado não. Tem um trabalho interessante do ano passado, do Robert Fowler, que vale a pena dar uma olhada, né? Quem quiser olhar CPT em conexão com espaços-tempo mais genéricos, CPT. O Valde faz, acho que o primeiro nome dele é Robert, mas é o Valde. Ele faz para De Sitter e anti-De Sitter. É o mesmo do livro de relatividade geral? É o próprio Valde do livro de relatividade geral, isso mesmo. Certo?
Muito bem. Sim, mas isso é o paper. Isso é o paper, não é um paper, não é um livro não. Isso não é o livro de relatividade, não é um paper. Não, sei, mas... Eu não sei, eu só conheci isso sob a forma do arcaico. Eu nem sei se já foi publicado, se era um paper parceiro. Estava com cara de um artigo meio de review. Estava bem grande, não estava com cara só de research article, não, estava com cara mais de review. Mas estava no arcaico do ano passado. Eu acho que o primeiro nome dele acho que é R. Wald. Se alguém tiver acesso à internet, aí vê se não é R. Wald, que tem um livro de relatividade geral, mas é o próprio. Bom, só queria chamar a atenção para isso, que é uma questão interessante. Professor, você escolhe, né? Oi? Escolhe o E para uma função do bem e o B uma função do E, né? Escolher o E para ser axial e o polar. Não, você não escolhe não. Você pode escolher isso também. Não, isso não. Você escolhe os potenciais. Tem que olhar os potenciais. Isso aí você não escolhe. Quando você define o potencial, porque olha só, olha pra cá. Que você tem vamos ver, essa equação aqui. No fundo, essa equação que é a equação básica. Ninguém precisa saber mais nenhuma equação de Maxwell. Se você souber essa equação de Maxwell e as transformações de Lorentz, dessa equação você faz uma transformação de Lorentz, a gente vai ver esse no curso, né? Se a gente começar a parte de probabilidade, quer dizer, essa equação aqui por transformação de Lorentz, ela me leva nessa aqui. Bom, estou esquecendo aqui dos epsilon 0 dos iniciais, tá? A transformação de Lorentz, ela mistura E com B, e ela mistura Rho com J, que é a transformação, e claro, a transformação de Lorentz mistura derivadas temporais com derivadas espaciais. Então, essa derivada temporal vem da transformação de Lorentz nas coordenadas, esse D vem das transformações de Lorentz nos campos eletromagnéticos e o J vem da transformação de Lorentz para o quadro vetor corrente. Então, essa equação aqui é resultado dessa equação. Essas duas equações, por transformação de Lorentz, caminham juntas, né? E quem sabe essa equação aqui, a gente sabe as equações básicas, né, da eletrostática e da eletrostática por transformação de Lorentz. A gente faz uma transformação de Lorentz e a gente vai ganhar o rotacional de E igual a menos dB. O B, esse B se transforma num E e num B, e a derivada espacial se mistura com a derivada temporal e a derivada espacial. Então a gente tira as equações de Maxwell, basicamente a partir daqui e a partir daqui. O resto simplesmente é efeitos de referencial, transformação de Lorentz. Então a gente vai fixar tudo por aqui. Então isso aqui é uma grandeza, você espera a densidade de carga é um escalar. E o volume, pelo menos do ponto de vista não relativo, o volume é um escalar, do ponto de vista das rotações é só 3. Tá? O volume não é invariante por causa do o quadro de volume, o quadro de volume que é invariante do espaço unicórnio. Estou falando agora de SO3. Então, do ponto de vista do SO3, isso aqui é um escalar. Então, essa grandeza aqui tem que ser um escalar. Por paridade, essa grandeza aqui muda. Então, o campo elétrico tem que mudar. Tá? Claro, então, por paridade, isso aqui mantém mais. Não, mas aqui está dizendo que ele é escalar, não é isso? O bom é escalar. Então, aqui eu tinha dito o seguinte, que você escolhe... O que você falou? Que eu li era o seguinte, você pode escolher... Onde você leu? É um artigo. Eu sei, claro, que é um artigo. Não foi na Bíblia, mas é onde você leu isso. Não. Tem artigo que tem nome. Tem, assim, só o... Não é acusação falsa. Esse é o nome do artigo, esse é o nome do cara. Não, cara. Tá. Aí falava que você podia escolher o elétrico como sendo escalar, e aí o magnético seria um pseudo-escalar. Sei. Ou então você poderia escolher o magnético escalar e o elétrico seria um pseudo-escalar. Então ele está dizendo que você pode escolher a densidade de carga como um pseudo-escalar. Para manter as equações de Maxwell e a força de Lorentz. Mas você acha que a densidade de carga é um pseudo-escalar por paridade? Se você mexe nos eixos, você mexe no elemento de volume, você muda o elemento de volume. R2 sendo θ dr, você mexe no Z. dx, dy, dz. O elemento de volume é o módulo, não é o jacobiano, é o módulo jacobiano. Né? O elemento de volume é isso aqui. Módulo do jacobiano, dx', dx. Beleza? O elemento de volume original. Então, esse elemento, por paridade, claro, isso aqui esse determinante é menos 1, mas o módulo é 1. Então, o elemento de volume não muda. A densidade de carga
paridade, você não muda o horror. Se você não muda o horror, então você mudou aqui. Paridade você muda aqui. Para isso aqui ser invariante, você nem muda lá. Mas o E é menos gradiente de φ, né? Menos de A de C. Por paridade, você não mexe no P. Então, se isso aqui mudou, você tem que mudar o A. Você é obrigado a mudar o A. Você mexeu nisso. Você não pode mexer nisso. Então, não tem como. Certo? Você não pensou nisso na hora, não? Você viu? Você sabe? Só porque o cara falou, você acreditou? Não, porque eu li e me convenceu, mas aí eu preciso... Mas por que você se convenceu? Porque eu olhei as equações de Maxwell mantiveram invariantes. Eu estava dizendo... Dá tudo isso aí, não acredita? Pensa, cara. Você tinha a condição de desconfiar do que o cara falou. Assim, mas manteve as equações de Maxwell invariantes. Tudo bem. Agora, também. Tá, vou só para você ter cuidado, porque você, como você gosta de fórmula, não, estou falando que isso é verdade. Então, é o problema do estudante do Brasil. E eu sou estudante, fui estudante do Brasil também. Estou falando de mim também, não é só de você, não. Então a gente gosta muito de fórmula. Tinha um professor da PUC, Deus o tenha, que eu não peguei ele, mas eu soube que quando ele foi professor do CPTF, ele era um terrível carrasco. Fui aluno dele de eletromagnetismo 3 e 4 de mestrado. Não, de mecânica quântica 3 e 4 de mestrado. Na minha época ele já estava velho, já estava mais manso, mas na época que ele era jovem, que ele voltou de Princeton, falava, os dois professores, que ele pegava os alunos no corredor. Agora, me dá um rotacional em coordenadas esféricas. Você, ele tá no corredor, o cara ia beber água e ia mijar, cara. Porque o cara está se prendendo, né? Você dá de cara com o professor no corredor, te pergunta um pouco divergente em coordenadas parabólicas. Aí você não sabe. E ele na prova da gente, eu vi prova de colega meu que ele tinha esse lixo. Ele entregava a prova. A prova dele era assim, sábado, 9 horas da manhã. 5 horas eu venho recolher. A gente saia da prova dele, parecia que você tinha feito maratona, cara, nervoso, sabe? Todos os teus nervos, assim, todos os teus músculos contraídos. Então, aí de 5 horas ele pegava a prova, a gente estava na terceira questão, assim, de 5, 6, né? Mas ele dava nota por comparação, ele não dava 0, assim, não. Ele dava, a melhor prova, por pior que fosse, era 10. E aí depois ele ia diminuindo. Mas assim, esse cara, assim, então ele ensinou a gente a querer guardar fórmula. Para ele tudo tinha que ser fórmula. Não podia pegar, se ia fazer prova de qualquer... Ele deu eletromagnetismo uma época, mas eu já, antes de mim, eu acho que um semestre antes de entrar no mestrado, um ano antes, ele deu elétrico. O pessoal falou que você tinha que ir para a prova com Jackson na cabeça. Aí, quer dizer, o cara, quando engole essas coisas, o cara começa a engolir. O que está no livro está certo. Sobretudo se o livro é de autor inglês, de autor estrangeiro. O livro brasileiro a gente confia, né? A gente está tão educado, tão colonizado, mas é, cara. O complexo de vira-lata aqui é muito forte. Você fala uma coisa, foi você que disse, aqui no Brasil, em língua portuguesa. O cara quer ver aquilo escrito em inglês, por um John Smith da vida, que pode ser o mais medíocre dos físicos americanos. Assim, se o John Smith falou uma apostila que ele ofereceu lá na Universidade do Oregon, vale mais do que qualquer coisa. Isso é uma coisa que assim também que a gente tem que importar isso. Não estou te agredindo, não. Estou só falando que às vezes você é bom que você mostra essas coisas. Não, mas eu gosto de ver a diversidade. Se eu vejo um falando, eu não digo nada. É, mas a diversidade do erro é perigosa. Não ver a diversidade é verdade. Quando todo mundo está falando coisa, mas diversidade, esse ponto, isso é diversidade, isso é ignorância. Diversidade de erro. Isso é ignorância. Tá? Não é diversidade. Diversidade é você está falando de coisas certas de maneira de te colocar errar nisso. Então cuidado com o Mr. Rosa. E você, quando olhar, desconfia e fala, eu sou brasileiro, do Ceará, do Cariri, mas eu tenho condição de mostrar que esse cara foi errado. Desconfia. Mas eu vou Hã? eu vou olhar e vou lhe mostrar se... Tá bom, mas aí não, mas você sabe como é que eu sou, né? Eu sei como é que você é. Todos aqui no Brasil, todos já sabem. Você já é famoso, eu escuto tudo. Você é bom, cara. Aí anoto tudo, mas depois eu... Só que me verdade falaram uma coisa, ele é bonito ou feio? Porque você está sempre de costas, né? Tchau, depois você tira um close. Pô, ele já deu uma aula. Hã? Ele já deu uma aula. Eu tô perdendo a aula dele. Ele e o Dória são conhecidos. O Dória também é conhecido no Brasil todo. Não, mas tô brincando, então a gente faz um humor aqui, mas entende, Alexandre? São coisas assim. Quando for uma coisa simples, desconfia, cara. Pensa, se você não souber, é claro, às vezes, cara, podia estar falando uma coisa muito mais complicada, mas era uma coisa simples que você tinha condição de responder, tá certo?
É bonito, né? É bom bonitinho. Não, mas eu duas vezes eu disse isso, né? Mas aí eu quero ver isso. Será que ele tá falando, né? Porque ele Ou então você entendeu errado. Não, pois é, então isso também pode ficar um pouco bizarro. Aí é perigoso, é calúnia. Não, Vai ser processado por difamação, né? Assédio moral, não é o nome daquilo? já É danos morais. não, já morreu, né? Eu tô enchendo esse nome. Ah, não é? Uma rosa? Tá difícil. Olha, ela merece uma rosa. Ela merece uma rosa. Ela se... Vocês acham também que ela merece? Claro! Esse é o meio de terno e tudo. Eu brinquei lá na portaria. Oi? Eu brinquei na portaria, eu sempre trazia rosa quando eu tinha o meu salário mais ou menos. Mas rosa você pega no jardim, cara. Não, aí eu tinha um contrato com o cara me É mesmo, é? pagar 2 meses depois. É mesmo, legal. Mas nem isso dá pra fazer mais, você sabe disso, né? Sei. Porque eles cortaram meu salário, mandaram eu trabalhar pra 3 vezes mais e perguntaram, quer continuar trabalhando? É, pois é. Acho que a gente salvou ainda foi o Constantino, né? É, e mesmo assim eles imaginaram, nós vamos fazer uma oferta que não vai Que o cara não vai aceitar, né? Não vai aceitar, mas tudo bem. É isso aí. Você aceita. Aí já tinha um tempo que eu não comprava rosa. Eu acho que Primeira rosa da quase crise. todas as mulheres. Tá É a primeira rosa da crise. Tá ótimo. Quase todas as mulheres do BPF, né? Isso, eu sei Já ganhou disso. uma rosa minha. Isso. Só faltava a Ivanildo, né? Entendi. Ivanildo. E agora, pô, essa rosa tem muito valor, porque é a rosa do salário Aí, baixo, a rosa da a crise. rosa da... Poxa. Aí eu brinquei com eles e falei assim, eu vou dar pra pessoa mais pra mulher mais bonita do BPF. Então você atirou, acertou. Aí eles falaram assim, vai ser... Desculpa, Michele. Tadinha, tá assim, A Michelle vai ficar feliz. Mas ela é bonita, a gente não pode negar. A simetria, cara. É. Nós somos um atentado ao modelo padrão. Mas ela não. Aí, Pô, ela eu falei assim, tem todas as simetrias. eu falei assim, vou deixar na minha sala pra não ter briga, né? Eu cheguei ali na porta, o senhor falou, Ela, claro, isso aí. E a gente tá falando de simetria, cara. E aí, tá certo. vamos dizer, ela é linda, né? Claro, bem, com todo respeito, que a beleza não é licença. Né? Bom, Boa honra ao conceito de simetria, certo? Tem umas que são um atentado. A Olha falou da simetria do... Não, velho, obrigado aí pelo que você falou aí. Oi? O que é? Não, a simetria do Daniel. A simetria? Pô, que simetria rolando aí entre vocês no cinema noturno, no Endolemérico? Oi? mesmo na crise e tal, de repente a gente tem que voltar aqueles nossos biscoitinhos. Ah, boa ideia eu falar com o Dória. Aqui a gente tinha o hábito que depois se perdeu, mas esse hábito era muito bonito. Era o seguinte, o lanchinho da aula de 4 horas, dessa aula que a gente chama de aula russa, era cada um dava R$1, não podia dar mais. Uma moeda de R$1. A gente recolhia, cara, com uma moeda de R$1 a gente fazia lanche muito bom. Né? Fazia comprar fruta, se vocês quiserem voltar a fazer o lanche, se fizeram R$1. Oi? É uma coisa legal, né? Legal, nem pelo lanche também. Não precisa botar R$10. Tudo simples, maçã, banana, fruta, aquele homem vende fruta. Cara, tinha um cara que passava um hortifruti barato, aí, cara, ele vinha para as aulas carregado de fruta, mas a turma era maior, era uma turma de mais ou menos 20 pessoas, né? Então cada um dava R$1. Na aula seguinte ele trazia os R$20 de lanchinho aí, rolava um lanchinho muito natureba, muito bom. Vamos lá, ele não se esqueceu, a gente sempre chamava ele para pegar o lanchinho da gente aí. Então tá, pessoal, então eu acho que isso aqui dá para finalizar. Vou deixar uma tarefa para vocês. Seria, aí já que o Alexandre entendeu agora a coisa, vamos fazer o seguinte, pegar a eletrodinâmica em 5D, em 1 mais 4D. Não é nem descida nem antidescida, é Minkowski 5-dimensional. Então, lembrando que eu estou em 5 dimensões agora, quer dizer, 4 dimensões espaciais. Então, meu campo elétrico é um campo vetorial, meu campo magnético já não é mais vetorial, ele é um campo tensorial. O I e J variam de 1 a 4. Eu vou escrever. O primeiro trabalho é escrever as equações, montar as equações de Max em 5 dimensões. Então, vamos escrever, né? As equações vão estar aqui. Observando a conservação da corrente, tudo certinho, né? Bom, e aí, estudar T e C para o campo eletromagnético. E lembrar que para nós o campo eletromagnético é Φ e A. Certo?
um exercíciozinho um pouquinho fora do espaço unicórnio para invariância CPT do campo elettromagnético. Tá ótimo. Então isso aí era mais ou menos o que eu tinha que terminar. Porque quando na aula passada eu estava começando a falar das simetrias contínuas, aí lembrei que eu não tinha falado das discretas, né? Eu ia falar das simetrias internas, né? Tipo simetrias de Gauge, aí lembrei que eu tinha falado das simetrias discretas, que são importantes também. Física de partículas, elas são muito importantes, né? A gente classifica as partículas e todas as partículas são classificadas com a paridade de carga, a paridade mesmo, P natural, a paridade T, porque elas são importantes para poder a gente definir regras de seleção. Então, a gente sabe que as interações, os espalhamentos, os decaimentos, todos respeitam o CPT. Então, isso ajuda a fixar a propriedade das partículas. Simetrias discretas são fundamentais. Teoria de campo não tanto, mas física de partículas, elas são fundamentais. E na matéria condensada também. Hoje a gente tem vários exemplos, né? Esse trabalho até que eu mandei para vocês domingo, dos semimetais de Wagner e dos semimetais de Dirac, por exemplo, ali uma característica importante é a violação da reversão temporal. São materiais que violam a invariância sobre T. Então isso é uma coisa que não é uma propriedade da física de partícula. Na matéria condensada, isso é importante, né? Então, só estou chamando a atenção, que é uma coisa simples, né? Mas nem sempre está explicitado de uma forma muito simples. Às vezes está embutido no formalismo covariante, e às vezes está embutido dentro da teoria de campos também. Bom, vamos lá. A gente vai finalmente agora falar das simetrias internas, né? Então a gente já tinha mais ou menos categorizado, eu acho que há 2 aulas atrás, talvez na aula 12, eu acho que eu já tinha caracterizado que essas simetrias internas, elas podem então ser de natureza, elas são contínuas, sobretudo contínuos, né? Eu posso ter simetrias internas também discretas, né? Mas não são, elas, vamos colocar, podem ser contínuas. Posso ter simetria discreta, né? Ou discretas, no espaço dos campos. Por exemplo, eu já acho que até falado com vocês, quando a gente estuda transição de fase, né? Estuda sobretudo o modelo Φ4, é o potencial de Higgs, né? É o potencial do tipo μ ao quadrado mais lambda Φ4, esse potencial ele tem essa simetria. Se eu levar φ menos φ, ele é invariante. Essa transformação não é uma transformação de paridade. Φ não é um pseudo-escalar. Φ é um escalar. Essa transformação, por isso até que a gente não introduz o termo Φ3. O termo Φ3 violaria essa simetria. Então essa é uma simetria discreta introduzida no espaço dos campos. É uma reflexão no espaço dos campos. Essa reflexão aqui, ela não está acompanhando a paridade e nem poderia estar acompanhando a reversão temporal. Então, essa transformação aqui, ela não tem nada a ver. Eu não mexo nas coordenadas do espaço-tempo, não faço nenhuma transformação espacial, faço uma transformação meramente no espaço dos campos. Então, é uma transformação discreta, que é chamada de paridade interna. Paridade no espaço dos campos. Então, o potencial de Higgs, por exemplo, em física de partículas, sobretudo em modelo física além do modelo padrão, quem estuda esses modelos X, Y, grande unificação, às vezes você tem simetrias que não são suficientes para fixar o Lagrangiano. Então, você introduz uma série de simetrias discretas desse tipo no espaço dos campos. Então, é também legítimo, né, fazer simetrias discretas internas. Não é usual. Não é usual, mas é possível. Então, menos comuns. Mas quem faz model building, né? São muito comuns entre os builders, né? Que trabalham com modelos unificados, né? Então, quer dizer, populares. Então, o pessoal da física de partículas usa um pouco essa tecnologia de jogar com simetrias discretas para poder eliminar certos termos do potencial e depois verificar se as correções quânticas também não geram aqueles termos. Então, isso garante, às vezes, estabilidade em um modelo de grande unificação. Então, isso é uma coisa bem popular para essa tribo. Nós vamos ficar por aqui com as simetrias internas contínuas, e aí elas vão poder ser globais, né?
como a gente já tinha falado, por locais. As simetrias globais, nós já sabemos, estão ligadas, às vezes, né, pode acontecer dessas simetrias globais estarem ligadas à chamada quebra espontânea da simetria, espontânea symmetry break, e aí aos chamados módulos de Goldstone. E as simetrias locais, elas estão ligadas a Yang-Mills e mecanismo de Higgs. Então, essas duas versões aqui são interessantes, né? Isso aí é uma coisa que mais ou menos talvez todos vocês já saibam, eu vou até passar meio batido, mas se alguém tiver dúvida ou quiser colocar alguma coisa, pode colocar. Então a ideia da gente a gente está no espaço, vamos dizer, genericamente também. Esse campo φ aqui, tá? É um campo genérico do grupo SO3, tá? Pode ser extintor, pode ser numérico, um campo genérico. Esse campo aqui, então, ele agora pode estar sujeito a algum tipo de simetria contínua, que pode ser local ou global. Vamos primeiro começar com a simetria. Então, uma simetria simples, então, uma simetria de fase, né? Poderia ter uma simetria desse tipo. E o parâmetro da simetria, algum gerador da simetria, e aqui é quando. Então, esse alfa é o parâmetro, pode ser global ou local. O parâmetro pode ser global, ou seja, independente da posição e do tempo, ou local, pode depender, né, da posição e do tempo. E o Q é o chamado gerador. Então, a gente já está, mais ou menos, assim, sabendo como é que encaminha essa discussão. Tem um gerador. Esse gerador aqui, quer dizer, pode ser um gerador ou podem ser geradores, né? Como se a gente está numa versão chamada abeliana ou numa versão não abeliana. No caso do gerador, um gerador só, é quando a gente tem a simetria dita abeliana, tem um único gerador, ou quando a gente tem um conjunto de geradores, não necessariamente comutantes entre si, é quando a gente tem uma simetria não abeliana, baseada num certo grupo, tipo um grupo de nível. Então, esse é o padrão. Não mexe nas coordenadas, então, como as coordenadas não são tocadas. Bom, então o que nós queremos, basicamente, quando a gente tem uma simetria interna desse tipo aí, como a ação, né? A gente tem a ação, ela passa pelo elemento de volume aqui. Então, basicamente, se eu quero invariância do Lagrangiano, se eu quero um Lagrangiano invariante, a simetria sendo interna automaticamente implica na invariância da ação. Por quê? Porque, por exemplo, né? Eu mexo no elemento de volume. Se eu fizer uma transformação, sabe que o elemento de volume, né? Ele muda. Sabe que a gente tinha falado é o módulo, né? Do determinante do jacobiano. Então, se a gente faz uma translação por translações, x' é x mais um vetor constante. Então, por translação, o jacobiano é 1. dx' dx é 1. Esse elemento aqui é constante. Então, tipo transformações globais. Se eu faço rotações, né? Então, x' i, r i j, xj. Para derivar de x' em relação a x, ele vai dar o determinante no jacobiano, que vai ser o determinante da transformação de rotação, que é um SO3, o determinante é 1. Tudo bem. Mas eu posso fazer uma transformação que eu não fiz aqui, que é uma transformação de dilatação. Eu teria que ter uma transformação assim. Aí eu vou fazer uma transformação mudando a escala do elemento de volume, do elemento do comprimento, mudando a escala de comprimento. Não posso botar aqui. Normalmente, a dilatação, nós representamos, como a dilatação ela vai ser
sempre um número positivo, eu vou mexer na escala, não estou interessado em inverter a equação, porque isso aí já é a paridade. Então, a transformação geralmente a gente representa a dilatação desse modo, exponencial de lambda x. Se o lambda for positivo, eu estou realmente dilatando, esse fator aqui é maior do que 1. Se o lambda for negativo, de qualquer maneira isso aqui é positivo, é um número entre 0 e 1. Eu estou contraindo, então se o lambda é negativo, eu estou contraindo a escala. Se o lambda é positivo, eu estou dilatando a escala. Então, normalmente a gente escreve uma transformação de dilatação assim, até porque na hora de fazer a expansão infinitesimal, isso aqui já fica 1 mais lambda x, né? 1 mais lambda x. Então, claro, a derivada desse objeto aqui em relação a esse, ó, vai produzir um fator, se eu vou ter o meu jacobiano vai ser a matriz identidade vezes lambda, a derivada de x' em relação a x é elevado a lambda vezes a matriz identidade. Na verdade, eu estou fazendo isso, né? O jacobiano é derivada de x' aí em relação a xj. Então, se eu derivar x' em relação a xj, eu vou ter exponencial de lambda vezes o delta de j, que é a identidade. O determinante da identidade é 1. Porém, quando eu multiplico a matriz por um número, o determinante dela fica multiplicada pela potência n daquele número. Então, o elemento de volume ele vai mudar como fator E3 lambda. O volume, por dilatação, ele salta. Ele passa a ser E3 lambda D3x. Então, se eu quero uma ação invariante, o lagrangiano não pode ser invariante. O lagrangiano tem que ser tal que ele ganha um fator E menos 3 lambda para compensar. Então, estou falando, nem sempre a ação é invariante, mas o lagrangiano ele pode ter que sofrer transformação para compensar a transformação que vem do elemento de volume. É o caso da dilatação e depois é o caso também das chamadas transformações conformes, né? São uma espécie de uma dilatação local. Transformação conforme é algo desse tipo aqui. A gente pega a coordenada, faz uma chamada inversão, ou seja, pega 1 sobre x ao quadrado, x escalar x vezes x. Invertir, vai passar a ter a dimensão de 1 sobre o comprimento. Coloca aqui o módulo, até módulo de x ao quadrado. Isso é o que a gente chama de uma inversão. Em seguida da inversão, a gente faz uma translação. Faz aqui 1 sobre o módulo de x ao quadrado, x, mais uma translação a. E depois de eu fazer essa translação, nós ainda fazemos uma outra inversão. Essa aqui vai x. Vou botar x2 aqui, né? Todo mundo vai entender o que eu estou dizendo. X sobre x2 mais a. Inversão. Pego o vetor e divido por ele mesmo, ao quadrado. Então, fazendo esse calculinho aqui, isso aqui dá x mais a x2 sobre x mais AX2, né? Mais AX2 ao quadrado. E aí, chegando a sobre x2, vem aqui um x4 por isso. Vem isso aqui, x2 ao quadrado, sobe aqui um x4. x2 é para dar módulo de x a 4. E aí, esse termo aqui cancela com isso, né? Então, a gente tem aí eu peguei esse cara aqui, né? Inverto ele. Colocando aqui, então isso aqui vai me dar desculpa, que é x mais ax2 sobre x2, tem x mais ax2, tem um sobre x2 aqui, e aqui tem x mais ax2 ao quadrado sobre x4, então vai produzir um x2 aqui, certo? Então isso aqui, esse resultado total é o que a gente chama de uma transformação conforme. Então esse conjunto aqui é o conjunto máximo, né? Conforme. Então, é o conjunto máximo de transformações que a gente pode fazer no espaço e tempo, sem mudar a estrutura dos cônjuges de luz, sem mexer na causalidade. Então, essa transformação também era completamente independente de x e não linear, ela mexe no jacobiano também. Então, o lagrangiano não pode ser invariante
sobre transformação composta. Deve ser invariante é ação, então o lagrangiano tem que mudar. Então a gente tem vários exemplos, né, de situações físicas em que o lagrangiano não precisa ser invariante. É o caso da supersimetria também. Na supersimetria o lagrangiano não é invariante sobre SUSY, né? As transformações de supersimetria elas deixam a ação invariante. Só que na transformação de supersimetria o elemento de volume também não muda. Mas o lagrangiano muda, mas só que o lagrangiano muda por uma derivada total. Divergência. Aí a gente invoca o teorema de Gauss e o fato de que essa função cai a zero no infinito. Foi até por isso que o seminário do Stefano, na semana passada, na sexta-feira, ele falou de invariância de SUSY, né? E a supersimetria em instantons, porque numa teoria com instantons, isso aqui já não é zero. Então, a gente tem que ter cuidado. A supersimetria em presença de instantons, o problema da invariância da ação fica incriminado. Então, tem que se resolver essa questão. Né? Então, agora, se eu tenho uma teoria sem configurações topológicas, sem configurações que não são triviais do infinito, as configurações são todas triviais do infinito, então, se eu tenho esse termo de derivada total, a ação é invariante. Então, eu estou só chamando a atenção de vocês, porque existem várias situações em que a invariância do lagrangiano, a invariância da ação, não corre junto com a invariância do lagrangiano. A invariância da ação, ela passa pelo elemento de volume também. Então, se o elemento de volume se transformar, o lagrangiano tem que se transformar de forma compreensiva, certo? Só chamando a atenção disso. O professor chamou o nome da sua escala, x'. Oi? O nome da sua escala é x'. X' é elevado a lambda x. Não, lambda x, são assim primeiro. Ah, pode ser. Depois botou uma. Você pode dizer que todo número real pode ser escrito como exponencial de um outro número real não negativo. Esse aqui é sempre, esse número aqui é um real positivo, não negativo, né? Não positivo, não. Ela vai fazer uma transformação de escala que vai aumentar ou diminuir, mas não vai inverter. Então eu quero que lambda sempre positivo. Todo número positivo pode ser escrito como exponencial de um número real. Só isso que a gente faz. Então, em vez de trabalha assim, porque na literatura você vai encontrar mais assim. Então. Na matéria condensada, na mecânica estatística, você encontra mais assim. Na teoria de campos, na nossa tribo aí, o pessoal geralmente prefere escrever assim, equivalente. Só para poder explicitar aqui já o gerador. E aí vocês podem perguntar como é que o campo se transforma. Já que a pergunta veio, como é que o campo se transforma? Então a gente faz isso aqui. O que é a transformação de dilatação? A transformação de dilatação é isso aqui. X' igual a E elevado a lambda x, a todas as componentes do vetor. Então se eu tenho um campo, eu não estou mudando a direção. Não estou fazendo uma rotação. Então, meu filhinho de T, x', eu vou pensar, estou mudando a escala de comprimento. Então, se meu campo tem uma certa dimensão em comprimento, né, o campo ele vai ter dimensão. Olha, pelo lagrangiano, tem dimensão de energia por elemento de volume, por volume. Então, os campos também vão ter dimensão. Então, o meu campo vai se transformar com o mesmo fator. Só que a dimensão do campo não é essa dimensão aqui, é a dimensão 1 em comprimento. Um campo pode ter uma dimensão L em comprimento. Então, eu vou chamar isso aqui de E elevado a lambda L. Se a dimensão em comprimento do campo for uma dimensão L, ou tiver a dimensão de comprimento, né? Vou chamar de dimensão D. Então, se o meu campo tiver a dimensão de comprimento elevado a D, tiver uma dimensão D em unidade de comprimento, então cada unidade de comprimento se escala com E elevado a lambda, então o meu campo vai se escalar com E elevado a lambda D. Então isso aqui vai ser a transformação de escala do campo devido à sua dimensão em comprimento. E aqui eu vou ter isso aqui. Aí a gente agora faz o de sempre. A gente faz a expansão infinitesimal aqui. Então x' é x mais lambda x, é a transformação de escala infinitesimal. Vamos escrever logo a exponencial. E aí aqui fica um E elevado a lambda D, que é a dimensão intrínseca do campo. Então eu posso escrever isso aqui como sendo aqui mais lambda D. E aqui fica. Então a variação do campo, né, o delta φ, que é o filhinho, né? O delta φ. Dx
dx vai ser o fininha de tx, né, menos o φ de tx. E aí o primeiro termo, aí aqui eu vou ter esse primeiro termo aqui, lambda de φ. Então isso aqui é a transformação que o campo sofre devido à sua própria dimensionalidade. E depois eu tenho esse pedaço aqui, que vem para cá com o sinal menos lambda x escalar gradiente atuando no campo. Então a gente pode pensar que o gerador, quer dizer, o delta, na verdade, então podemos escrever isso aqui da seguinte maneira, né? O delta φ vai ser o lambda, ele aqui nós vamos ter o dφ menos x escalar gradiente atuando. Então eu posso pensar isso aqui pode ser visto dessa maneira. Isso aqui é a expansão em primeira ordem da exponencial de lambda t vezes a exponencial de menos lambda x escalar atuando. Então a gente vê que o gerador da dilatação, então, o objeto que faz o papel de gerador da dilatação é esse objeto aqui, o menos x escalar gradiente. Eu posso escrever isso aqui como sendo. Isso aqui é a translação, é a dilatação. Se esse campo aqui tiver dimensão zero, for um campo adimensional, esse termo aqui é. Isso aqui é o chamado gerador da dilatação. Esse gerador. Então, você vai calcular o comutador disso, eu posso calcular o comutador disso, por exemplo, com o momento. O gerador da dilatação é menos x gradiente. O gerador dos momentos é o próprio gradiente. A gente faz uma translação, né? Que a gente ganha uma exponencial de menos a escalar gradiente atuando em φ. Então, o gerador da translação que a gente interpreta como momento, né, é esse gradiente aqui. Então, isso aqui vai me dar uma parte da álgebra conforme eu estou vendo o gerador, o comutador entre o gerador da translação e o gerador da dilatação. Claro que esse comutador aqui não é trivial, porque esse gradiente pode atuar nesse x aqui, certo? Então isso é a dilatação. Só para quem nunca tinha visto, né, saber como é que isso pode funcionar. Isso vale para qualquer campo, que é importante. Aqui vai caracterizar o campo. Isso aqui se passa, é igual para todos os campos, porque é o que vem com o argumento. É igual no caso da rotação. O momento angular orbital é igual para todo mundo, o que é diferente é o spin. Tá? Isso aqui é a dilatação, isso aqui é a dimensão intrínseca do campo. Então, cada campo pode ter uma certa dimensão em unidades de comprimento. Então, cada campo vai reagir a esse termo aqui, carregando a sua dimensão característica. Mas esse termo aqui é comum a todo campo, inclusive aos campos de dimensão zero. Qualquer campo vai ter isso aí, desde que, sobre a transformação de escala a unidade de comprimento, o campo vai sentir. Só para chamar a atenção nisso. Então, essa transformação de escala é o primeiro exemplo em que a gente tem invariância da ação sem ter invariância do lagrangiano, porque o elemento de volume absorve também a transformação. Quando faz invariância de escala, geralmente a gente mantém as equações de movimento invariantes. Isso, você quer manter invariância das equações de movimento. Mas, aí você vai ver como é que os campos se transformam. Quer dizer, automaticamente, se você tem o teu lagrangiano se transforma, porque se o teu lagrangiano se transforma com esse fator de escala global, então quando você faz o princípio variacional vai atuar aqui. Então o princípio variacional, ele não vai ver, isso aqui é um fator global das equações de movimento. Então se você tem um lagrangiano que é invariante, opa, tchau, tem que se ver sexta-feira, se Deus quiser, tchau. Então se o lagrangiano, se você tem uma transformação de escala que mexe no lagrangiano dessa forma, as equações de movimento são invariantes. As equações se a ação é invariante de escala. Por quê? Porque o elemento de volume se transforma com isso aqui. E esse fator que vem do lagrangiano compensa, então as equações de movimento ficam invariantes, isso que eu estou dizendo. Então, a transformação de escala do lagrangiano da ação assegura a invariância de escala das equações de movimento. Esse
esse 3 lambda apareceu no volume e o menos 3 lambda vai aparecer no Não, porque você tem. Teu Lagrangiano tem que ser construído unidade. de tal maneira que você, a transformação de escala dele ganha. Tchau, Almério, um abraço. Quando você compuser os campos, as derivadas, você vai ter que construir um Lagrangiano cuja transformação de escala seja exatamente aquela, para poder te assegurar a invariância da ação. Então, provavelmente isso vai definir de alguma forma. Isso, você Não vai ter sai que... naturalmente. Não sai naturalmente. Você que quando vai construir o teu Lagrangiano, você vai construir para que na transformação de escala ele ganhe aquele fator E menos 3 lambda. Certo? Então, ponto. Legal. Então vamos voltar para as nossas simetrias internas. Então, nas simetrias internas, nós não mexemos no elemento de volume, então nós temos invariância do Lagrangiano, implicando em invariância da ação. Tá certo. Agora, a invariância da ação, ela não necessariamente implica na invariância das equações de movimento. As equações de campo não precisam ser invariantes, mas elas têm que ser covariantes. Implica, em geral, claro, em alguns casos a covariância é a própria invariância. Mas nem sempre covariância e invariância. Né? Você está falando no caso geral? Caso geral. Datação. Caso geral. Não, vamos dizer caso geral. Então, caso geral de simetrias internas. O Lagrangiano é invariante, implica na invariância da ação. A ação, sendo invariante, ela vai implicar na covariância das equações de campo. No caso da simetria de dilatação, não vai implicar na covariância, vai implicar na invariância. Porque no caso da dilatação ganha aquele fator global, mas agora no caso da invariância do Lagrangiano, a gente vai ver já por que as equações de campo não são necessariamente invariantes. Vou dar só um exemplo simples para vocês verem. Suponha que eu tivesse um Lagrangiano assim, só para a gente ter uma ideia. Lagrangiano de campos escalares, né? Meio, Remi, vou botar assim, e aqui menos Mi, J, vou botar assim, menos Mi, lambda, Φ ao quadrado. Suponhamos que eu tivesse esse Lagrangiano aqui. Então fica claro que esse Lagrangiano seria invariante sobre esse conjunto de transformações. Φ igual a R e J, desde que aqui vai aparecer um R, se eu fizer a transformação vai aparecer um R e J. Transformação desse termo aqui vai ficar RJ, FJ. E a transformação desse termo aqui vai ficar um R e K para ficar. Então, para que esse termo seja invariante, é preciso que R e J vezes R e K me dê o delta de JK. Essa condição aqui me assegura a invariância desse termo. Que vai ficar delta de JK, FJ e K, que vai ficar no fundo FJ, reproduz esse termo. Então, automaticamente, se esse termo aqui é invariante, claro que esse termo aqui também é invariante por causa dessa transformação. Essa transformação aqui é só trocar a ordem, fica R transposto JI. Então, é uma transformação típica de SOI. Então, se esse índice aqui tiver variando de 1 a N, essa matriz aqui é uma matriz de ON. Certo? Então, tem invariância ON nesse Lagrangiano. Agora, se a gente tira as equações de campo aqui, então isso aqui vai estar dando para nós. Opa, desculpa, deixa eu botar aqui. Esqueci, estou botando covariante. Vou botar esse pegadinho. Vou fazer uma coisa. Esqueci que a gente já não está no formato de covariante. Perdão, bota assim. Perdão. Então, fazendo então a transformação, é isso que vai ficar menos Laplaciano de Φ. Aqui vai ficar menos Mi Φ. E aquele termo lá vai ficar menos, aqui vai ter um fator 2, tem mais lambda sobre o meio aqui. Vou botar aqui, vai botar um
lambda sobre 4 aqui para normalizar direitinho, boto um i sobre 2 aqui, botei esse meio aqui. Então, vai ficar menos Laplaciano i, menos mi φi, menos lambda sobre 2, né? Vai ficar aqui φj, igual a zero. Então essa é a nossa equação de campo. E aí vocês estão observando. Se eu fizer uma transformação nessa equação, ela não é invariante. Se eu fizer uma transformação, essa equação vai ficar menos, tem todo sinal que vai ficar RIJ, Laplaciano de φj, mais mi φj, mais lambda sobre 2, ficata, φj, igual a zero. Essa equação se transforma, ela ganha essa matriz. Agora que essa matriz é inversível. Então, claro, eu posso aplicar o R menos 1 ali, cancelar. Então, é claro, a invariância, eu posso escrever isso aqui, na verdade, se fosse R menos 1. Se eu substituir φ em função de filhinha, como eu escrevi, filhinha aí, perdão, é RJ, né? Então, agora inverto o φ que eu vou usar nessa equação. Eu vou ter que o φ é R menos 1, FJ. Então eu substituo cada φ desse pelo filhinho. Então R menos 1 FJ. Filhinho, aquela equação transformada é essa equação. Agora é óbvio, né? R é inversível, então eu multiplico essa equação pelo R. Pelo inverso de R menos 1, que é o R. Esse termo vai embora e eu ganho essa equação. Então é claro, essa equação tem a mesma forma que essa. Mas ela é covariante no sentido de que a transformada dessa equação tem essa matriz aqui. Então, os componentes que estão aparecendo aqui não são as mesmas. Então, isso aqui é RJ, FJ. Claro, a covariância está nesse sentido. Se a equação é válida com essas coordenadas de campo, a mesma equação é válida para as coordenadas de campo e dos campos fininhos. Esse é o sentido da covariância, né? Algo que é válido antes da transformação permanece válido depois da transformação, mas não precisa ser igual. A equação não é invariante. Faço a transformação dessa equação, ganho esse fator aqui. Aí, claro, esse fator é inversível, eu inverto isso aí e ganho essa equação. Então, essa equação é a mesma forma que essa equação. Então, se essa equação é válida, essa automaticamente, com os campos linha, também ficou válida. Esse é o sentido da covariância. A invariância é outra coisa. A invariância seria se, ao transformar aquela equação, saísse a mesma coisa, fosse saísse do fininho. Saísse a mesma equação sem nenhum elemento. Isso aqui seria a invariância. Se eu transformasse aquela equação e ganhar diretamente isso aí seria invariância. Por quê? A mesma componente I que está aqui está aparecendo aí. Não foi o caso. Eu apliquei essa transformação aqui. Nessa equação, apareceu uma matriz que misturava, na verdade, né? A gente visto assim, o sentido da covariância está assim. A equação linha é uma transformação atuando na equação sem linha. Isso aqui é o sentido da covariância. A equação não é a mesma, mas ela tem uma lei de transformação, que é inversível. Então, se eu inverto essa equação aqui, se isso aqui é igual a zero, então, se essa equação, então eu posso escrever assim. Esse é o sentido da covariância. A equação válida antes da transformação e a equação válida depois da transformação. Elas diferem por um certo operador, que é inversível. Então, se inicialmente, antes da transformação, essa equação é válida, esse objeto sendo inversível implica automaticamente que essa equação é válida. Então, a equação ganha a mesma forma que a equação original, mas houve uma mudança, né, através de um operador, que as equações originais foram misturadas através desse operador. Isso é o sentido da covariância, tá? Não é invariância. Invariância é uma coisa igual a outra, invariância. A covariância varia, mas todo mundo varia da mesma forma, no sentido do co, né? Junto, né? Então, todo mundo tem a mesma variação, de modo que eu posso fatorar aqui na frente uma transformação única para todos os termos da equação. E aí, se a equação é válida antes da transformação, ela continua válida depois da transformação. Esse é o sentido da covariância, certo? Você não está mexendo no gradiente, você está fazendo interno, não é isso?
Oi? Você não está mexendo no gradiente, você está fazendo transformação de cima assim. Isso, estou falando de transformação interna, uma transformação só no espaço dos campos. É. Mas aí o senhor fez aquilo a dilatação que não é interna. Isso. Porque mexe no X, não é externo. Então, mas eu não estou enquadrando a dilatação. Não, tá, mas é assim, você falou da dilatação, você terminou de falar da dilatação, você estava falando que a gente podia manter o lagrangiano da dilatação invariante, fazendo aparecer o termo para compensar o L da lambda 3. A ação invariante. Eu podia fazer a Ação invariante, mas o lagrangiano se transforma. Certo, aí isso começou o quê? Então aqui, para simetrias internas, então já não é o caso da dilatação. Peraí, qual é a forma? Tá certo, vamos pegar a forma. Não, já não é o caso da dilatação. Isso, já não é o caso da dilatação. O lagrangiano. Não mostrar não, o pessoal tem que saber, olha, a gente comeu relação de privação, mas ele anota tudo, cara. Tudo anotadinho aqui, cada caso é um caso, é foda. Não, o senhor está dizendo que o lagrangiano é invariante, ou está dizendo... Oi? O senhor está dizendo ali que o Lagrange é o que eu estou falando, que não entendi, ou não entendi como o senhor botou. O senhor está dizendo que o Lagrange ali ele é invariante? Não, ele está dizendo que se ele for invariante, né? Dizendo para simetrias internas, Se vamos trabalhar com lagrangianos invariantes. Ah, então, se ele for invariante, implica que ele vai mexer no D3x. Era isso que eu falei. Na dilatação, sim. Se o lagrangiano for invariante por dilatação, Sim. o elemento de volume nunca é. Não, Então tu está frito. tem que ser os dois. A ação não vai ser invariante. Tem que ser, então, a invariância, a variação do lagrangiano tem que compensar a variação do elemento de volume, porque você vai assegurar a invariância da ação. Certo. A dilatação. Para simetrias internas, o que a gente pede é que o lagrangiano seja sempre um escalar do grupo de simetria, ou seja, o lagrangiano seja invariante sobre as simetrias internas. Se o lagrangiano é invariante por simetrias internas, o elemento de volume não vê as simetrias internas, então a ação necessariamente é invariante. Só que, quando você faz o princípio da mínima ação, o que você faz? Você pega a variação do lagrangiano, da ação, em relação a um particular campo. E aí, automaticamente, você explicita, né? Quer dizer, quando você fazer a variação da ação, você vai ganhar uma equação de Euler Lagrange, vai ganhar uma equação aqui de Euler Lagrange, que vai carregar o índice do campo. Você vai variar em relação ao campo que tem uma componente dentro dessa simetria interna. Então, a tua equação de Euler Lagrange, ela vai perceber, ela também tem um caráter, ela também é um vetor dentro do grupo de simetria interna. Ela tem um índice explícito aqui. Ó. A equação ela não é um escalar, ela é um vetor do grupo de simetria. A própria equação de movimento tem um caráter, né, de ter um índice. Essa equação toda tem um índice livre. Tem um I. Isso. Então ela não é invariante. Todo mundo se transforma igual, porque esse cara aqui é invariante. Então se eu botar linha ou não botar linha, esse cara é o mesmo. Mas esse cara aqui não é filho, não é filhinho. Esse cara aqui é R-1 filhinho. Então eu boto esse filhinho aqui e boto um R-1. Que vai para todo mundo. Esse cara aqui pega o mesmo R-1. Esse cara aqui pega o mesmo R-1. Claro que estou supondo que esse R seja invariante, seja vocal. Não global, não dependa de X. A matriz R é uma matriz que tem essa estrutura exponencial e parâmetros geradores. Essa matriz é uma matriz é isso aqui. Isso aqui são independentes de X. Então, tudo bem, essa derivada passa beleza por aqui. Então, essa equação aqui agora, ela é covariante, porque ela se transformou, né, dessa forma. Agora, claro, se esse cara aqui é inversível, eu posso manter isso, então essa equação é válida. Então a equação é válida antes da transformação, permanece válida depois da transformação. Mas a equação não é igual. Quer dizer, a transformação interna, ela roda a equação de movimento. É nesse sentido que a gente diz que ela é covariante. Certo? Deixa eu vou lá. Só deixando ver se ele absorveu a coisa. Absorveu? Sim, sim. Absorveu mesmo? Tá bom. Fala aí, quem me chamou agora? No caso das simetrias internas, vale o inverso? Se eu tenho covariância, eu preciso ter invariância no meu lagrangiano? Se você tem covariância, não necessariamente, você poderia ter também um lagrangiano covariante. Você poderia, porque, claro, o lagrangiano covariante, mas de alguma maneira compensando para dar uma ação invariante. Porque às vezes você pode ter covariância das equações de movimento, porque você imagina o seguinte: se o teu lagrangiano, como é o caso da supersimetria, o próprio lagrangiano não é invariante.